people, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto febre aqui, que é para os apaixonados por bancada branca. Sim, gente, muita gente ama esse material, sonho de consumo ter uma bancada clarinha, não é mesmo? E eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre testes em materiais claros há muitos anos atrás. Várias pessoas fizeram um remake desse vídeo, porque foi realmente muito legal o roteiro, mas hoje eu trouxe os materiais mais clarinhos e atualizados aqui do mercado em ordem de valores para vocês saberem qual é o mais em conta e qual é o mais puxadinho para vocês especificarem certo aí no projeto de vocês, tá? Bom, e o que vocês precisam pensar na hora de escolher uma bancada branca? O primeiro aspecto são os vários índices técnicos que vocês têm que observar sobre o material. Índice de abrasão, né, que é a resistência dele a produtos químicos, a resistência dele a risco também, né, e a permeabilidade do material são os itens mais importantes. Mas além disso, você precisa observar também se a sua bancada vai tomar sol, se ela vai estar numa área gourmet externa, enfim. Então a gente também tem que observar essa resistência no tempo, né, aberto ali. E tudo isso vai impactar completamente na especificação correta do material, além, obviamente, da questão do estilo, né, gente? Muitas pessoas querem utilizar a bancada branca ou a bancada preta porque acham que é um material de cor neutra, né? Que não vai impactar, mas dependendo, gente, vai impactar muito. Branco e preto não são cores neutras. A gente tem, na verdade, cores que podem estabelecer um alto contraste e trazer um impacto visual muito grande no ambiente. Então a gente precisa pensar sobre isso. A gente tem vários estilos dentre os quase 30 estilos de decoração que eu cataloguei. A gente tem vários estilos bem delicados que utilizam a bancada branca, mas não são todos. E se você está perdido sobre qual que é o seu estilo de decoração, eu te aconselho a se inscrever no link aqui da descrição no nosso workshop Decore com Estilo, tá? Lá tem todas as informações no link, vocês vão ver. É uma experiência incrível, porque a gente fica em uma sala ao vivo fechada no Zoom, discutindo sobre vários detalhes, sobre qual que é o seu estilo de decoração, como harmonizar estilos, e depois a gente passa pelos principais ambientes da casa, sala, cozinha, quarto, banheiros, falando das principais medidas, os erros que vocês não devem cometer e o passo a passo de como fazer. Gente, é impressionante o diagnóstico que a gente faz com todo mundo que participa no início do workshop e no final do workshop. É gritante o quanto abre a cabeça de vocês e traz muito mais segurança na tomada de decisão sobre os itens que são da sua casa, que você precisa dominar. Por mais que você esteja com um profissional aí te acompanhando, a palavra final é de quem vai morar na casa e vocês precisam estar por dentro desse universo. Se você não puder estar ao vivo com a gente no dia específico, não tem problema, fica gravado por 30 dias e vocês podem acessar depois, tá? E agora vamos ao que interessa, falar de todos esses materiais, gente, que vocês são apaixonados. Bom, quem acompanhou aqui nesse canal viu que eu utilizei lá na bancada molhada e quente do AP Paulista um material super novo no mercado, branquinho, que é o material TS da Fórmica, gente. Eu vou começar por ele, inclusive, porque eu acredito que ele seja o mais em conta, tá, gente? Ele é um material bem resistente, tá? É um material pesado e assistam esse vídeo até o final porque eu vou aplicar testes nessa amostra aqui e vou mostrar pra vocês se realmente é bem resistente a risco, fogo, vamos ver? Eu falo pra vocês que eu achei bem interessante, daqui 6 meses eu vou voltar lá no AP Paulista e mostrar pra vocês qual que é o estado da bancada, como é que ficou ao longo do uso. Mas eu achei bem interessante porque ele é um material de massa única, como vocês podem ver, então isso é muito importante de ser observado em todos os materiais, porque permite que você coloque um bojo aqui, né, por exemplo, de tanque ou um bojo de pia, né, aquela cuba, né, de inox, sendo totalmente de embutir, né, permitindo que a bancada passe um pouquinho, 1 centímetro, e faça o que a gente chama de pingadeira numa área molhada, por exemplo. Isso é muito importante, são detalhamentos ali do desenho da bancada que precisam ser observados e só são possíveis quando você tem um material assim de massa única que não tá aparecendo aqui uma cerâmica, uma outra coisa aqui. É um material muito, muito denso, a permeabilidade dele é quase que zerada mesmo,
porque ele é de base melamínica, né, gente? Não sei se estou falando certo. Mas a Fórmica, todo mundo conhece como o nome do material, mas é o nome de uma marca, tá, gente? A Fórmica é a marca de produtos de base melamínica. Então... Eu não sei se estou falando certo. Melamínico. Acho que é isso. Aí, o que acontece, gente? Então a Fórmica tem materiais para parede, material para piso, e esse é o material que eles fornecem para a bancada, que é o TS estrutural texturizado. Essa cor é a cor branco real, que é o mais branquinho deles, e tem a mesma cor para parede, fica bem interessante. Para quem não assistiu esse capítulo, eu aconselho, tá, gente? Onde que nós podemos utilizar o TS da Fórmica? A gente pode utilizar ele em banheiros, em cozinhas, segundo o fornecedor, área quente e molhada. A gente faz ali aquela afetação das quinas com resina PU e tá tudo certo. Mas eu acho que o ponto positivo dele é a uniformidade do material, sem dúvida. Ele é muito liso, maravilhoso. O aspecto dele, o toque dele também é bem legal, né? Ele tem um acabamento mate muito legal. O fato dele ser também mais fininho e, obviamente, por mais que ele seja denso e pesado, ele é mais leve do que uma pedra, obviamente, então isso permite que você faça ali uma bancada mais móvel, até diria. Então, se você está no apartamento alugado ou se você está num espaço ali comercial, você pode montar e desmontar a cozinha nos moldes quase que americanos, né? Onde você tem ali a estrutura só hidráulica ali do espaço e você monta os gabinetes, né? Os armários todos e monta a bancada também. Então, eu achei um material muito interessante para esse tipo de situação e... enfim, achei ele muito lindo. Eu acho que em matéria de pontos negativos, talvez seja um pouco a resistência dele a risco. Eu teria um pouco mais de cuidado com esse aspecto, mas eu vou testar para mostrar para vocês se realmente precisa de tanto cuidado assim. Mas foi uma sensação, tá, gente, que eu tive inicial e tô sendo bem sincera aqui com vocês, não só como profissional, mas também como digamos, consumidor, usuária mesmo do material. Eu acredito que ele seja o material mais em conta, tá, gente, no mercado, porque ele chega aí pro consumidor em torno de R$3.000 a chapa, que tem 3 metros por 1,80, eu acredito, também vou escrever aqui para vocês. Por quê? O que permite que você tenha aí um aproveitamento bem legal da chapa. Você precisa mandar beneficiar em oficinas que cortam MDF, acrílico e que façam o desenho de acordo com projeto digital, né, feito no AutoCAD. Então, eu fiz ali o projeto executivo, enviei para a oficina e eles cortaram com a máquina computadorizada, ficou perfeito e a gente só colou a bancada depois. Deu super certo. A cola que se usa para colar essa bancada aqui é a própria cola da Fórmica, tá, gente? Depois, eu acredito que a gente vai falar dos mármores. Eu não tô com um mármore super branco aqui, que é o mármore branco extra, mas o mármore branco extra, ele não tem nenhum veio, tá, gente? É o mármore mais branco que existe, ele é maravilhoso, você consegue, então, uma uniformidade muito grande no material. O que é maravilhoso também no mármore? Ele é um material de massa única, então a mesma coisa, a gente consegue colocar bojos de embutir, a gente consegue dar acabamento de maneira perfeita. Aliás, né, gente, não tenho o que falar, né, mal do mármore, porque senão a sua delicadeza mesmo por ter base calcária, né, e ter uma porosidade maior, mas em matéria de especificação, um material maravilhoso de trabalhar, nunca saiu de moda em toda a história da humanidade, né, desde o tempo antigo romano, greco-romano, a gente utiliza muito mármore na arquitetura e na decoração, então é sim um material maravilhoso de se trabalhar, mas é um material mais delicado, né? A gente sabe que ele é mais poroso, ele pode manchar, então eu especifico o mármore para banheiros e para cozinhas em bancadas secas. Eu tenho na minha casa, inclusive, e o que eu fiz nessa bancada seca? Eu apliquei um adesivo vinil de alta resistência para que, caso tombasse ali um vinho, um café, como já tombou N vezes, eu não tivesse o meu mármore ali importado manchado. Então eu aconselho muito, se você for ter uma mesa, até mesmo uma mesa de jantar, fazer sim esse tratamento ou outros tratamentos de impermeabilização. Inclusive, se você tá gostando já desse conteúdo, deixe seu curtir, que ele é muito importante pra gente balizar aqui quais os conteúdos que vocês estão gostando do canal, se esse roteiro tá legal, tá? Esse roteiro, inclusive, ele teve um grande apoio da
Del Rey Pedras, que é uma super parceira nossa e que conhece muito de pedras, gente. Voltando então à bancada de mármore, eu evitaria só de colocar a bancada de mármore na área molhada ali ou perto do fogão, para a gente evitar de ter essas manchas, essas situações. Mas para quem é muito cuidadoso, pode utilizar assim, tá? Mas nem pensar em trazer aqueles produtos super abrasivos, tá? Que desentope a pia, gente, pelo amor de Deus. Vamos deixar isso distante, assim, a quilômetros de distância do mármore, porque ele não vai resistir, tá? Mas para outras áreas aí da casa, pode ficar à vontade para usar, porque é um material lindo demais. Ele já vai ter uma espessura um pouco maior, né? Geralmente as chapas são cortadas com 15 milímetros ou 19 milímetros. Pessoal, pontos então positivos e negativos do mármore é exatamente isso. Os positivos são muitos, né? Ele aceita abalamento de quina, ele aceita toda a parte de... Bom, é um material que aceita ser esculpido, né, gente? Mas eu acho que o maior ponto negativo do mármore é realmente sua porosidade e, eventualmente, as manchas que podem acontecer nesse material. Vamos então agora falar do granito. Gente, o granito não existe, tá? Granito branco. Já aviso, não adianta chorar, não adianta espernear. Não tem. O que nós temos aqui no Brasil é o granito branco Ceará Cotton White. Esse daqui é um exemplo, ele tem o fundo branco, tá, gente? Mas ele vai ser sim o material todo pintadinho. Não tem jeito, ele não vai ter a homogeneidade. Então acho que esse é um ponto negativo do branco Ceará, mas em contrapartida o índice de resistência dele à abrasão, produtos químicos, a resistência dele ao risco e a permeabilidade dele é super, no caso, né, a resistência é super alta e a permeabilidade é super baixa, ou seja, é um material muito resistente, tá? Ele tem um valor aí um pouquinho mais alto, né, certamente, por causa das propriedades naturais dele mesmo, tá? Ele é, logicamente, né, um material de massa única, então o que você tem aqui em cima você vai ter na lateral, ele vai aceitar ser esculpido também, ter todos os acabamentos de borda, de quina maravilhosos. Então isso também é um ponto bem positivo do granito, tá? A gente tá aí crescendo em matéria de valores, vocês já estão acompanhando aí, né? E eu acho que o ponto negativo realmente é só essa questão estética dele não ser homogêneo. Eu indico ele para todas as áreas, tá, gente? Esse daqui é um material absolutamente resistente. Pode colocar na área externa, pode colocar em área de piscina, obviamente não polido, né, gente? Nós vamos ter diversos tipos de acabamentos, também é um ponto positivo desse material. Ele vai aceitar ser levigado, escovado, bruto, vai aceitar ter o polimento, vai aceitar um polimento acetinado. São N as finalidades que a gente pode dar para esse material que permite essa aplicabilidade tão ampla, né? Então, desde banheiros a cozinhas e áreas externas. E se você já utilizou bancada branca ou conhece alguém que utilizou bancada branca, manda esse vídeo para ela, porque eu quero ver aqui nos comentários a experiência de vocês. É legal a gente ter aqui como se fosse um fórum para outras pessoas que estão querendo colocar, né, uma bancada branca em casa, ter não apenas aqui as minhas orientações como profissional, mas também o depoimento aqui de vocês sobre a experiência de ter utilizado uma bancada branca. Foi ruim, foi bom, não foi, sofreu, não sofreu, tá feliz, não tá? Me conta que eu quero saber, eu vou ler todos os comentários, tá? Porque esse assunto é febre total. O material seguinte, matéria de valores, seriam as lastras, que são os porcelanatos, tá, gente? Eu tô falando aqui lastras porque na Expo Revestir esse ano foram inúmeros os lançamentos dos porcelanatos de grandes formatos. A gente tá falando de porcelanato de 1,20 por 1,20, de 3 metros até de tamanho, tá? As chapas por 2 são chapas enormes. E elas têm exatamente o processo muito semelhante ao de um porcelanato. Então elas são de base cerâmica e recebem ali aquela esmaltação, a maioria das vezes com uma estampa também, conectando ao mármore, né, conectando ao granito. Eles vão
buscar aí essa mímese às pedras naturais. Mas pode acontecer também de você encontrar os porcelanatos mais homogêneos. Esses eu já gosto mais, tá, gente? Então, o porcelanato que tem cara de porcelanato e não que tenta ter ali a cara do mármore. Eu acho que esses são mais interessantes, eles se assumem como tal, né, como material que são. Esses mármores também que tem uma aparência cimentícia também é interessante, mas em matéria de brancos, a gente pode trabalhar com um porcelanato bem branquinho. Qual que é o ponto, digamos, positivo do porcelanato? Ele vai ter ali um valor um pouquinho mais alto, mas ele vai ter vários índices de resistência excelentes. Permeabilidade praticamente nula, resistência a manchas altíssima, né? A resistência a risco também, cada vez nos últimos 10 anos a gente tem visto uma evolução gritante na resistência dos porcelanatos. Mas é o único ponto que ainda não está perfeito, tá? No porcelanato. Então o porcelanato ele pode sim riscar. Bom, eu gosto mais dos porcelanatos com acabamento acetinado, tá, gente? E eu acho que o ponto negativo de bancada de porcelanato é que ele não é um material de massa única. Ele tem então a cerâmica ali aparecendo. Eu não utilizaria o porcelanato, tá, em bancada de cozinha na área molhada, tá? Por causa dessa questão da cor do material. Existem alguns porcelanatos que são sim de massa única e você vai conseguir esse efeito, mas ele é um material, igual eu falei, né, meio mais complexo de você trabalhar, né? Então as quinas têm que ser extremamente bem feitas, os cortes, os cantos de esquadrias, para que a gente não tenha uma danificação ali do acabamento na parte superior. Agora, um aspecto muito importante que você precisa ver na hora de fazer a bancada seca aí em porcelanato branquinho ou lastra branquinha é a paginação desse revestimento. Então pensar se vai ter veio, como que vai ser o encontro desses veios e todas essas quinas extremamente bem detalhadas para ficar bem claro para essa oficina como que isso vai ser feito. E eu digo para vocês, é muito importante um bom projeto nesse caso. Se você deseja fazer seu projeto com a gente, você também pode simular o valor aqui no link aqui embaixo, tá? Lá no nosso site e ver o preço médio do seu projeto. Se você gostar, você pode marcar uma reunião diretamente comigo para a gente apresentar uma proposta personalizada, tá? A gente faz projetos à distância há mais de 5 anos, somos especialistas nisso, já exportamos para mais de 10 países projetos. Vai ser um prazer te atender, ter aí o seu projeto na minha mesa de criação. Bom, o próximo material é o quartzo, tá, gente? O quartzo branco, que na verdade são as pedras sintéticas. A gente já está entrando aqui em materiais que tem um índice, tá, de resinas, né, de aglutinantes bem grande. A gente já está distanciando dos materiais naturais. O Silestone, que é uma marca muito famosa, né, no mercado, a Topstone também, elas são marcas de quartzos. Esses materiais, gente, eles são extremamente resistentes, né, por serem materiais industrializados e fabricados para essa finalidade. O que eu acho positivo no Silestone é que ele é de massa única, é um material também mais espesso, você consegue 19 milímetros nele. E aqui nós temos uma homogeneidade muito grande no material. Eu gosto muito disso, é um ponto super positivo. Indico para todas essas áreas, tá? Bancada de banheiro, bancada de cozinha, tanto área molhada quanto área seca, pode ficar tranquilo com esse material. O único aspecto que a gente tem que cuidar é com relação a choque térmico ali. Na verdade, o choque térmico ele tem que ser cuidado em todos os materiais, até no material natural. Mas quando chega aqui nesses materiais mais sintéticos, a gente precisa pensar mais por conta da resistência dele ali, né? Com relação a manchas, enfim. Então, é um material que eu já vi ele sendo mais melindroso quando ele está exposto ao sol totalmente, ou quando você coloca uma panela quente, ele pode manchar. Então é bom ter esse cuidado, né, extra quando você vem com o choque térmico. Estamos crescendo aqui nos valores, né, gente? Vocês estão vendo, então tá só aumentando. Bom, e o próximo material em matéria de valores, tá, gente? Estamos só subindo aqui o nosso cofrinho.
é o Nanoprime ou o Nanoglass. Esses dois materiais, Nanoglass ou Nanoprime, tá, gente? É praticamente a mesma coisa. A diferença são só fabricantes, tá? Não existe nenhum artigo que diga que um é melhor do que o outro. Não existe isso. Na prática, é exatamente a mesma composição, que é 80% vidro e 20% de aglutinantes aí, e principalmente o pó de mármore. Então, ele tem uma composição interessante de material natural, sim, mas ele se comporta, gente, como um vidro, tá? E aí, quando você pensa, né, no vidro, o vidro ele não é resistente ao impacto, né? Ele vai estourar, então tem essas questões. O vidro ele também pode estourar com choque térmico. Então, se vocês pensam exatamente em como o vidro se comporta, vocês vão entender perfeitamente como a bancada de vocês vai se comportar. Eu achei muito interessante essa dica que a Del Rey passou no roteiro, porque fica muito mais claro a gente entender para o que a gente está especificando ali. É um material maravilhoso por ser totalmente de massa única, extremamente homogêneo, e obviamente a praticidade que esse material entrega, gente, é absurda, porque a gente tem realmente uma limpeza em matéria de gordura, de cozinha, maravilhosa. A gente sabe que o vidro é muito utilizado em áreas molhadas, não é à toa, né? Então a gente vai ter os box de banheiro em vidro, não é à toa. E a gente também tem os cooktops vindo aí no mercado totalmente em vidrocerâmico, né? É uma mistura diferente, porque enquanto no cooktop a gente tem o vidro misturado com uma composição cerâmica, exatamente para ter a capacidade refratária ali e suportar grandes temperaturas, a bancada ela tá numa mistura aqui de vidro com mármore, então não é base cerâmica, e por isso que ela não tem essa resistência como a de um cooktop em matéria de calor. Mas esse é o único aspecto negativo desse material, tá, gente? Não há quem diga, não há quem fale mal da praticidade de você passar um pano ali simplesmente em cima de uma bancada de nanoglass e tirar toda a gordura, enfim, tirar toda a sujeira. É um material que não vai manchar com facilidade, é quase impossível manchar esse material, diria que é impossível. Esse é um dos materiais mais estáveis que eu já trabalhei, e eu gosto de especificar assim, não apenas para banheiro, tá, gente? Pode utilizar para cozinha sim, desde que a pessoa tenha ciência a respeito de qual material que ela tá lidando. Eu acho assim, tem muita gente que fala mal desse material aqui, tá, gente? Mas a grande questão é que, vamos lá, se a gente for contar a história... Era uma vez o Marmoglass há 17 anos atrás. O Marmoglass, ele realmente era um material problemático, tá? E aí depois a gente teve o Nanoglass, que também veio no mercado há uns 7, 8 anos atrás, já com uma certa evolução, mas agora a gente, provavelmente, tudo que você for comprar no mercado, gente, em matéria desse material, vai ser o Super Nanoglass ou o Super Nanoprime. Esses materiais, nessa geração, tá, de 7 anos pra cá, já especifico com mais tranquilidade. É muito diferente dessas experiências negativas e que eu acho que queimou o filme aí no mercado, desses materiais antigos, dessa linha, que não existem mais. Gente, agora nós vamos falar das pedras sinterizadas. Calma, não desiste. Não desiste desse vídeo até o final, só porque eu tô aumentando o preço de tudo, tá, gente? Porque nós vamos fazer o teste no TS no final, então assiste até o final. Mas essa daqui são as pedras famosas aí no mercado, que são das marcas Decton, Laminato, Neolite, que são super resistentes, gente. E aqui a gente já tá falando de material sinterizado, de material de altíssima tecnologia. Se no Nanoprime a gente tinha nanotecnologia, aqui a gente ainda tem compostos, sim, cerâmicos que trazem a resistência a alta temperatura, a choque térmico impressionante, tá? Desse material aqui. Pra vocês terem ideia, já existe várias bancadas de Decton, de laminato, neolite, enfim, de lâmina sinterizada, com a trempe instalada direto na bancada, ou seja, não precisa da placa vidrocerâmica do cooktop, você já instala ali direto porque ele resiste demais ao fogo. E na última feira que eu fui, a gente viu o cooktop sendo instalado por debaixo da bancada, um cooktop de indução, e ele transferindo o calor diretamente pro porta-panelas ali que servia como trempe, gente, era impressionante. Então é um material muito estável, que tem uma resistência e um controle de condução de calor imensa,
Permeabilidade zerada, posso dizer. Vou trazer esses índices para vocês todos certinhos aqui na tela, mas também uma resistência ao risco, resistência à abrasão, produto químico fortíssima, tá? É aqui, digamos, o nosso penúltimo material. Pontos positivos das lâminas sinterizadas, todos, tá? Não existem pontos negativos, tá? Aliás, o único ponto negativo não é um problema da lâmina, tá? É um problema nosso, que é o nosso bolso, tá, gente? Então esse é o único ponto negativo desse material, eu diria, que é a gente ter que investir ali pesado pra gente ter esse material maravilhoso em casa. E aí que eu te falo, também não é um ponto negativo, né, gente? Porque se a gente tá tendo uma entrega impecável, obviamente, a gente vai precisar fazer um investimento compatível com o valor agregado do material. Agora, indo para o top 1 material, que eu nem tenho amostra aqui, porque, assim, é tão caro, gente, que eu acho que eu tô brincando. Tô brincando, que eles nem me cederam a amostra. Mentira, é o Corian, gente. O Corian eu não tenho amostra aqui porque, na verdade, ele é totalmente feito sob medida. Você precisa construir a sua bancada ali num software 3D para eles fazerem a forma especializada só para sua bancada. É totalmente personalizado. Então, é um material que tem 0 quinas. Inclusive o bojo, gente. Então o bojo da pia, né, a cuba, ela vai ser toda pré-moldada, e não é aquela situação esculpida onde você tem quinas, você consegue ter todas as curvas. Ele é um material perfeito. Ele é utilizado também para fazer banheiras, né, de imersão. Então é um material que tem esse aspecto de você conseguir um design mais orgânico, um design cheio de curvas e sem nenhuma emenda, por ele ter essa propriedade de se moldar completamente ali de acordo com o projeto. É o material mais resistente do mercado, com uma permeabilidade também quase nula, uma resistência ao risco, à incidência solar, ao choque térmico altíssima, e ainda tem esse aspecto de não ter nenhuma emenda praticamente, por ser moldado. Gente, é um material incrível, tá? Me contratem para fazer projetos especificando Corian, eu vou adorar. Mas já saibam que nós vamos investir mesmo. E o Corian mais branco que existe é o Corian Glacier White, tá? A composição do Corian, gente, ela já vai aí além desses materiais, né, de composições de cerâmica, mármore, resinas, todos esses aspectos. Ela vai trabalhar com polietileno e o alumínio na composição. Então, assim, é outro nível de tecnologia, é outro tipo também de substância para construir um material desse. É incrível. Bom, gente, se você assistiu esse vídeo até agora e não se inscreveu no canal, não é possível, né? Porque se você assistiu até agora é porque você gostou desse vídeo, concorda? Concorda comigo? Se você gostou desse vídeo, você vai gostar de outros vídeos também. Então, você tem que clicar nesse botão vermelho, clicar no sininho também de notificações para você ser avisado sempre que sair um roteiro massa nesse canal, que eu faço questão de fazer. E nós vamos também agora fazer o nosso teste no TS, gente. Vocês estão preparados para isso? Eu não estou, mas vou ficar. Bom, então vamos ao teste, pessoal. Eu tô aqui, vou soltar essa faca pra gente passar a ponta dela, para vocês sentirem aí essa questão de usar ela, né, como uma tábua em cima do material aí diretamente. Às vezes corta uma coisa, né? Vou colocar também um pouquinho de café. Gente, eu não entendo porque que passa avião sempre que eu começo a gravar. É sempre, não é assim de vez em quando não, é assim, com certeza. Vinho também, que mancha facilmente, granitos claros, tá? E vou colocar também um pouquinho aqui de água sanitária, caso vocês façam uma bancada de cozinha conjugada com lavanderia, né? Com esse material que é o TS. Espero que vocês gostem. Vou deixar aqui uma semana e ver o que acontece. Olha, já deu uma riscadinha ali, hein, pessoal? Bora ver. Pessoal, a peça ficou com uma mancha aqui,
mas eu passei uma buchinha e saiu tudo do que tava antes. E o risco, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver. O risco marcou, mas muito pequenininho. Ah, aqui dá pra ver, olha. Então, assim, o uso de faca diretamente na peça, eu acho que eu evitaria. Mas eu achei um material muito massa. Custo-benefício tá legal. E o único, porém, realmente é essa questão do risco. Que aí nós daríamos mais crédito, obviamente, para o Super Nano Prime, né? O com base de vidro. E, obviamente, Corian, enfim. Aqui, ó, vocês conseguem ver que ficou um pouquinho riscado, tá vendo? É isso, esse é o resultado. Acho que pro custo-benefício, para quem tem cuidado e lembra de não usar a faca diretamente na bancada, tá tudo certo. Gente, vocês gostaram? Gostaram do teste? Foi incrível, né? Então faz o favor de seguir a gente lá no Instagram também. Eu tô sempre postando várias dicas lá. Vou postar o resultado do teste lá, confira. Tô sempre lá nos stories ou não, mas de vez em quando apareço. Então você não pode perder a oportunidade de estar lá para mandar uma sua pergunta na caixinha e interagir comigo, tá? Tem muita dica legal. Gente, esse é o nosso vídeo de bancada branca recheado. Por favor, se você conhece alguém que tá louco para colocar uma bancada branca, que vai montar a casa, que tá reformando, que quer aquela cozinha dos sonhos, clica numa setinha que tem aqui embaixo, que é de compartilhar, porque aí você consegue mandar o vídeo no WhatsApp, no grupo da família, da avó, de todo mundo. Eu vou adorar ver vocês aqui interagindo, compartilhando bastante esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho. Então, não se esqueçam de se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau!